dentro dos nossos corações, dentro do nosso espaço interno. Ao vivo, já Estamos ao vivo. E nós aqui fazendo a nossa conexão, não é verdade? Falando diretamente dos nossos corações. Falando diretamente dos nossos corações. Boa noite, meu bem. Que saudade de você! Gente, eu também com muita saudade. Você me abandonou. Eu não lhe abandonei. Eu nunca vou lhe abandonar. Na verdade, a gente segue muito o fluxo da vida. E a vida nos traz um movimento que é de avançar e recuar. E quando a gente recua, não tem nada errado em recuar. Né? Não é um recuo por medo, nem por tentar se proteger de nada. É um recuo que a vida solicita para que a gente possa internalizar e dar os próximos passos. Eu fiz milhares de coisas nesse tempo, você sabe. Né? Então, assim, eu estava muito exposta, visível nessa internet, e aí fui cuidar de outros aspectos. Né? Fizemos uma linda viagem ao Egito, com o pessoal da médica, que você acompanhou. Né? Quando eu voltei, estávamos montando toda a parte estrutural final do Retiro dos Dragões da Luz, lá em Amparo, com a Marisa e a Helena, né? Então, entre a minha chegada... Deixa eu só dar um adendo aí. E o que foi muito forte, porque durante as lives que a gente tem feito, principalmente às sextas-feiras, lá da cesta de alinhamento, a presença deles está assim, todas as lives. Está muito lindo. A gente percebe e ouve eles o tempo inteiro. Perfeito, perfeito. Então, assim, entre a minha chegada do Egito e a minha ida para São Paulo foram só 6 dias para a gente fechar tudo. Aí nós fomos para São Paulo, nós voltamos com uma demanda grande ainda, né, de final de ano, porque isso já foi em dezembro. E a novela da viagem para ir, a novela da viagem para voltar. Eu fui a Salvador, né? E foi realmente uma novela, né? Eu consegui ir, a gente não conseguia marcar uma data para ir. Todo dia acontecia uma coisa e adiava a ida, e adiava a ida, e adiava a ida. E eu vejo tudo na vida como um grande presente e um grande aprendizado. E é estando presente em mim o tempo inteiro que eu percebo os meus movimentos internos com relação a tudo isso que acontece. Então, eu percebia exatamente tudo que estava sendo mobilizado em mim na saída para Salvador e tudo que eu estava ainda precisando olhar. Enfim, nós conseguimos chegar em Salvador no dia 24 de dezembro, às 8 horas da noite, lá com o nosso carro carregado, com nós 3, eu e meus 2 filhos e os 3 cachorros. Foi uma viagem ótima, tranquila, maravilhosa, estradas livres. E quando chegou na volta, nós passamos pelo mesmo... Os 3 cachorros? Foram os 3 também? Foram. A gente não viaja os 3 para deixar os cães. A gente leva todo mundo. É a família completa. Você tem que comprar uma Kombi. Uma SUV, daquelas bem gigantes. O meu carro é um SUV, não é do gigante, mas tem que ser, né, para a gente poder levar isso tudo. E quando chegou na volta, nós passamos pelo mesmo processo, né, de marcarmos datas e vamos remarcando e remarcando e remarcando. Mas, enfim, conseguimos chegar na sexta-feira passada, também com muita tranquilidade. Viajamos a noite inteira, chegamos aqui 10 horas da manhã, fizemos uma viagem de 13 horas. Foi a mais longa que nós já fizemos, mas, como eu disse no início, tudo é um processo para a gente se auto-reconhecer dentro daquilo que está acontecendo. E tem tudo a ver com o tema que a gente vai tratar hoje. Porque as energias de 2025
elas são uma energia, né, de finalização de ciclo. Muitos ciclos. E se nós estivermos atentos aos nossos próprios processos, a gente começa a perceber quantos ciclos nós estamos sendo convidados a fechar. E nós temos, né, mais de 300 dias neste ano ainda. Nós não fechamos nem o primeiro mês do ano. Mas o convite é que nós estejamos atentos desde já a todos esses convites que estão chegando de uma forma mais clara, mais direta e mais objetiva. O que eu estou pronto para fechar. Nós estamos num processo de transição planetária já há dezenas de anos. E eu estava pensando sobre esse nosso tema, né, que é o maior desafio de 2025, e a gente não pode falar sobre o maior desafio sem a gente perceber que tudo que acontece é um processo, né, e o processo ele é contínuo. A gente não faz uma transição planetária fechando uma porta, né, e abrindo outra imediatamente. Todos nós, seres que estamos nesse processo de transição, estamos passando por modificações ao longo da nossa história. Nós estamos vindo de outras encarnações nas quais nós já iniciamos o nosso processo de transformação e de modificação. Em determinado momento, alguns com mais clareza, outros com menos clareza de que momento foi esse, ouviu a sua alma chamar mais assintosamente, mais fortemente, e então deu o input, né, no seu processo de uma forma mais direta. Mas todos nós já estávamos em processo. Quando a gente chegou aqui nessa nossa encarnação agora, a gente já veio com uma série de transformações ocorridas, mesmo que a gente não tenha muita clareza sobre isso. Sim. Mas observe, né? Quando a gente chega aqui, nós que estamos nesse processo do despertar, nós viemos com uma experiência não tão agressiva, né? Não tão belicosa. A gente não está buscando guerra, a gente já está num processo de buscar uma calmaria, uma harmonização em todas as nossas áreas, né? Em todas as nossas frentes humanas. Nós já estamos buscando isso, já viemos buscando. E aí agora a gente está nesse processo de eclodir. Em 2025, nós estamos iniciando uma nova etapa dessa transição planetária. Que o chamado para os que estão despertando vai ser muito mais forte, muito mais claro. Mas para isso a gente precisa estar atentos. A gente precisa ir para dentro para percebermos toda essa transformação. Imaginem que o ano de 2025 é um ano 9, né? É um ano de fechamento de ciclos. Quantos ciclos a gente vai ser convidado a fechar? Porque o ano de 2026 é um ano 1, é um ano de início. E a gente não começa nada se a gente não fechar um ciclo. Porque se a gente começar sem fechar, a gente vai ficar pela metade do caminho. A gente não dá conta. É como se nós estivéssemos começando um novo casamento sem encerrarmos o velho. Quantos de nós faz um processo de mudar de relacionamento sem fechar um antigo relacionamento, sem viver o luto, né? Sem viver completamente a transmutação daquele momento, né? E eu acho que todos nós aqui estamos de acordo quando eu falo que nós estamos entrando na nova era, né? Que nós estamos construindo a nova terra.
E nós, que somos os indivíduos que estamos expandindo a consciência, estamos cada vez mais apresentando características como, por exemplo, ter maior consciência de tudo que estamos fazendo. Nós vamos ter essa consciência a partir de um processo de autoconhecimento. Ninguém expande sua consciência sem se conhecer, sem conhecer as suas próprias questões, né? Sem conhecer aonde estão todas as suas reações, onde estão todos os seus gatilhos, que a gente vai conhecendo pouco a pouco, à medida em que a gente vai se autoconhecendo. À medida em que eu me conheço e que eu transformo aquilo, eu tenho maior consciência. E à medida que eu tenho maior consciência, eu expando mais, eu alargo mais toda a minha percepção de tudo. Nós também estamos buscando a conexão com o divino. E nessa busca de conexão com o divino, nós estamos indo também para uma conexão mais profunda com a natureza. Se nós nos observarmos, nós estamos muito mais ligados à natureza. Nós estamos começando a perceber um movimento que é um movimento de contemplação, onde a gente consegue ver a beleza, onde a gente consegue ver os pássaros, as flores, onde a gente consegue ver o mar, o verde, o céu. Quantos de nós começaram a observar a beleza do céu noturno? Mesmo que seja em busca de algumas naves, né? A gente começa a identificar o brilho daquelas estrelas, né? Quantos de nós começou a olhar para o nosso sol de uma forma diferenciada, né? Sabendo que ele é uma fonte de energia inesgotável e que em momento nenhum ele está aí para nos prejudicar, que ele está ali à disposição para nos trazer novas frequências. Quantos de nós está no movimento de mudança do pensamento separativista para um pensamento de unificação? Sim. Onde nós conseguimos já identificar que o processo de ascensão e de iluminação passa por um processo de inclusão. De unicidade, né? E não de exclusão, como a gente está tão acostumado a fazer, né? A gente, até pouco tempo, a gente separava tudo. É claro que algumas coisas a gente ainda separa, mas a gente está no processo de ir para essa unificação e para essa inclusão, né? Pelo menos começamos, né? Estamos trilhando, né? Estamos, sim, com certeza. E nós estamos também passando por um processo de mais empatia e compaixão. Sim, Como sim. nós já mudamos nesse nosso movimento de olhar para o outro, né? De olhar para todas as criaturas sem mais aquela pichação, né? Aquele julgamento. E nós temos compaixão. Compaixão por aqueles que estão simplesmente escolhendo uma forma de viver diferente da nossa. Porque a gente deixa de discutir o que está certo e o que está errado, e que eu sou dono da verdade absoluta. E a gente está... verdade absoluta, né, Beth? Não existe. Não há. Não, cada um tem seu ponto, eu acho que é bem circunstancial, né? Você tem um ponto de vista onde que aquilo é confortável para você, lógico que você vê de uma maneira geral, mas eu acho que você tem parâmetros. Quando você está no primeiro ano, no ensino médio, você tem um parâmetro. Quando você já vai para o ensino médio, por exemplo, você já está na faculdade, você tem outro. Quer dizer, é de acordo com o seu processo evolucional, né? Com certeza. Tudo é fluido, como você sempre fala, é seguir um fluxo.
Seguindo. E é muito interessante essa energia de fechamento de ciclos, porque elas estão gritando. Elas são muito proeminentes hoje. A gente percebe no nosso dia a dia, cara, eu preciso de encerrar. Eu mesmo tenho observado isso, eu preciso de encerrar. Só que acho que às vezes não precisa ser abrupto, né? A gente, quando faz de forma abrupta, a gente acaba atropelando algumas coisas. Então, primeiro a gente tem que sentir, e quando você já começa a perceber que você precisa mudar, você já, naturalmente, você já subiu algum degrau, porque você percebeu, né? Porque antigamente você não percebia, você achava que aquilo era confortável e ia lidando com aquilo. E você deixava, não, tudo bem, é assim mesmo, é normal, sempre foi assim, eu odeio essa frase, sempre foi assim, inclusive eu falo isso muito no meu trabalho, não é porque sempre foi assim que tem que continuar sendo assim. A gente tem que ver, se você percebeu que não está legal, que tem alguma coisa que não está mais sendo contribuição, e aí sim você vai ver, fazer como que eu vou fazer, como que eu devo fazer, sem que isso venha trazer maiores problemas do que soluções, do que resoluções. E é muito legal você tocar, né, nisso tudo. Ainda há pouco nós conversamos um pouquinho, falando realmente das mudanças, e eu estava fazendo um atendimento pouco antes da gente entrar no ar, Beth, e eu até liguei para a paciente depois que terminei, que ela pediu. Eu falei, quando terminar, você me liga, pelo menos para avisar, porque às vezes eu não percebo que você terminou e fico ali. Daí eu liguei, eu conversei assim 5 minutos com ela. Eu falei, olha, escuta com calma bastante o áudio, veja tudo que eu estou falando para você, mas assim, eu não consigo, porque é um problema familiar da outra irmã. Eu falei, minha filha, cada um tem seu tempo. Não é porque ela escolheu, que ela não escolheu seguir o mesmo caminho de luz que você está trilhando, que ela é menos ruim ou melhor, ou você é melhor do que ela. São degraus diferentes. Então, a escolha é dela, e assim eu digo para vocês, assim como eu tenho meus filhos, eu falei para ela, você também tem seus filhos, estão pequenos, mas vai chegar um momento que você vai perceber que você não vai poder sentir as dores deles. Você não vai poder viver a vida deles, porque são escolhas que a gente faz o tempo todo. É Sim. Onde a gente olha, aquilo que a gente coloca foco. E, de repente, se essa irmã não está naquele caminho que ela acha que é o melhor caminho, que realmente não é, mas quem somos nós para determinar isso? Então, assim, é um caso bem forte, bem difícil para a família que está passando, mas traz esse ensinamento, esse discernimento, sabe? Porque são degraus que nós estamos trilhando, e não quer dizer que eu e Beth estamos aqui do lado de cá, que nós sejamos melhores do que vocês, porque estamos falando aqui como vocês estão aprendendo. Não, nós aprendemos todos os dias uns com os outros, o tempo todo. Eu passo pelas mesmas intempéries que vocês passam da mesma forma. Eu sou provocada o tempo todo a agir ou a reagir. Então, eu vou escolher se eu ajo ou se eu reajo. São escolhas. Então, foi muito pontual que você trouxe para mim, porque isso era o que eu já sentia com relação a tudo que esse momento conturbado que estamos passando, era o que eu sentia, mas só veio para poder como validar, digamos assim. Veio para me validar. Porque eu sei que eu escolhi ser luz. Eu escolhi ser canal de luz. Eu escolhi
ser e levar luz aonde eu vou. Se o outro não pôde, não escolheu, é ele quem vai ter que escolher isso mais cedo ou mais tarde. Não agora nessa vida, não agora nessa encarnação, que seja em outro, que seja em outro lugar, que seja de alguma maneira, porque a luz sempre vai brilhar. A luz sempre vai brilhar. Quando a gente está num quarto, entra num quarto grande, fechado, tudo escuro, acenda um palito de fósforo. Esse palito de fósforo tem o poder de iluminar todo o cômodo gigante que está. E é isso que nós somos. É isso que nós escolhemos, é por isso que estamos aqui, porque nós escolhemos ser essa centelha. E é vivendo essa energia crística, é vivendo, como você falou, nós estamos buscando essa energia crística, mas é vivendo ela aqui, na fisicalidade. Porque nós estamos como humanos. Nós precisamos de estar aqui e trazer ela como verdade para nós. Não é a minha verdade que eu estou trazendo para você, é aquilo que eu vivo, que eu sinto e que eu experiencio, que é o que eu estou trazendo, eu e Beth. Todas as nossas vivências, as nossas experienciações e o que aprendemos com essas vivências e essas experienciações. Então, é muito lindo isso. Eu senti esse... É como você veio com uma resposta, sabe? De falar. É isso, a gente está no caminho. Vocês todos que estão aqui, vocês não estão perdendo o tempo de vocês. Vocês estão buscando o autoconhecimento, o autoamor. E mesmo que seja com a experiência alheia, que é a minha e a da Beth, vocês vão escolher, joga isso para o coração de vocês. Isso vale para vocês? Isso ressoa para vocês? Se ressoar, abrace. Se não, deixa passar. É isso mesmo. E aí, a gente continuando se observando, né? A nós que estamos neste processo, nós somos verdadeiramente o laboratório. Nós somos o laboratório. Ao mesmo tempo em que nós somos os pesquisadores e os cientistas que estão neste laboratório. E nós somos aqueles que criamos as soluções para todas as questões. E o autoconhecimento, ele passa por realmente nós percebermos tudo o que acontece na nossa vida. Aí você estava aí falando e eu me lembrei, eu disse assim, nós passamos pelas mesmas coisas que vocês. E aí eu me lembrei que eu cheguei em Salvador, nós saímos daqui, aqui a voltagem é 220, lá em Salvador a voltagem é 110. Então nós levamos um transformador, que eu tenho aqui, porque eu tenho alguns aparelhos que vieram de Salvador, que são 110, aí nós levamos esse transformador. E levamos um ventilador grande. Quando chegou lá, a gente ligou o ventilador e no primeiro dia, nós chegamos no dia 22, no dia 25, o ventilador caiu e quebrou. Dia 25 não existe loja aberta, não existe mercado que venda eletrodoméstico aberto. Eu saí com o Silvano e fomos buscar algum hipermercado, alguma coisa que tivesse, não encontramos. Assim, vou perguntar para os amigos, tem um ventilador para me emprestar. Aí consegui um ventilador grande e um ventilador pequeno. Olha, consegui 2 ventiladores, né? E nós usamos... Sem precisar do transformador, que você poderia... Sem precisar do transformador, justamente. Aí nós ficamos com esses 2 ventiladores. Alguns dias depois, o ventilador queimou.
Que horas ele queimou? De noite. A gente não tinha onde comprar, já estava tudo fechado. E queimou o ventilador grande. Aí eu virei para a Maria Helena e disse assim, porque eu estava dormindo com a Maria Helena, né, numa cama de casal, e o Silvano estava dormindo num colchão inflável. Aí eu disse assim, Helena, nós vamos passar calor essa noite. Aí Silvano teve a ideia de colocar o colchão dele no mesmo cômodo que nós estávamos para utilizarmos os três o mesmo ventilador. Colocamos o ventilador pequeno e dormimos. Aí eu disse assim, mas vem cá, a hélice daquele não cabe no outro? Aí criamos um ventilador na junção de dois ventiladores. Usamos o ventilador. Estávamos leves e faceiros utilizando o ventilador. Eu bati com uma cadeira no ventilador, o ventilador espatifou, virou caquinho para todos os lados. Não acredito! Acredite! Virou caquinho para todos os lados. Nós pegamos o ventilador pequeno, dormimos os três com o ventilador pequeno, até que no dia seguinte eu pudesse providenciar um novo ventilador. Aí o que foi que eu fiz? Era noite já, só quebrava de noite. Ou no dia que estava tudo fechado. E aí eu fui para a internet buscar uma loja que tivesse um ventilador semelhante, né? Ou igual àquele da minha vizinha que me emprestou. Para eu repor dela, claro, mas que eu pudesse buscar na loja. Aí eu comprei pela internet e fui buscar na loja. Sim. Fui na Ferreira Costa. Luísa, não. Fui na Ferreira Costa da Paralela. Longe para danar, eu estou no centro da cidade. Fui lá na Ferreira Costa pegar o ventilador. Cheguei lá, peguei o ventilador e trouxe para casa. Quando eu cheguei em casa, tinha uma mensagem da loja dizendo que me entregou o ventilador errado. Diz isso. Que eu tinha comprado um Mundial e aquele era a Arma. Vocês acreditam que eu não tinha olhado qual era o ventilador que eu estava levando para casa? Ele me entregou e eu trouxe. Resultado, não pudemos usar o ventilador naquele dia porque eu não podia desembalar que o ventilador não era. Só viagem para uma novela, né, amiga? Aí eu respondi assim para o rapaz. Ele queria fazer a troca. Eu disse, ele tá tudo bem. Se você puder trazer para a loja aqui perto, eu pego para eu não ter que voltar lá na Paralela. Ele disse, não, eu posso ir na sua casa, né, fazer a troca. Aí eu digo, tá, tudo bem. Então amanhã, a partir das 10, o senhor vem e faz a troca. Aí fizemos a troca. Resolvemos a novela dos ventiladores, né? Aí não deu mais problema também, só faltavam 2 dias para a gente voltar. Moral da história? Moral da história é que em nenhum momento a casa aqui não, gente. Vocês estão ouvindo ela contar a casa, porque realmente vem uma moral por trás disso aí para trazer algum ensinamento lindo. Diga lá. Gente, em momento nenhum nós saímos do centro. Em momento nenhum. Quer dizer, né? A gente, isso, em momento nenhum a gente se irritou, nem a gente se chateou, nem a gente ficou irritado. A gente buscou soluções e a gente passou por tudo sem problema nenhum. Então, assim, uma coisa simples como um ventilador, né? Numa situação em que nós estávamos, digamos assim, desconfortáveis, porque nós estávamos num apartamento pequeno, porque nós éramos 3 pessoas, porque nós tínhamos 3 cães, né? Muito quente, né? Com 3 cães, né? Que a gente não podia deixar um interagir com os outros 2, então a gente tinha que pensar em toda a estrutura para que não houvesse nenhum atrito entre eles, né? Então, assim, o quanto, o autoconhecimento que a gente já tem, né? O tanto de presença que a gente estava
foi importante para que a gente pudesse passar por tudo isso, sem que isso se tornasse um transtorno na nossa vida e na nossa viagem. Isso se aplica em todas as áreas, né, gente? Você vê uma coisa simples, um ventilador, né? E foi se... Então, assim, se havia algo para que a gente perdesse a nossa paciência, a nossa calma, a nossa harmonia, não gerou atrito. Porque quando a gente está nesse processo de transição e de expansão, a gente se abre para novas ideias e novas experiências. Tudo que acontece para a gente é uma experiência. E a gente gera novas ideias para sanar aquela questão. Porque tudo deixa de ser um problema e tudo passa a ser uma questão que está ali acontecendo. E eu digo, gente, do fundo do meu coração, eu não sou melhor do que ninguém. Mas eu estou num processo de autoconhecimento há muito tempo. E esse processo de autoconhecimento que me leva a ter um comportamento diferente do que eu teria antes de eu me conhecer. Sim. Porque antes, talvez, isso fosse um grande problema na minha vida. E isso não foi, hoje, um grande problema. O que a Larissa está dizendo? Essa viagem sua para Salvador vai ficar para a história. Olha, eu posso lhe contar diversas situações que aconteceram nessa nossa viagem. Nós começamos a arrumar o carro às 9 da manhã e nós saímos às 9 da noite. Nós viajamos a noite inteira. E a viagem mais longa que a gente tinha feito durou 11 horas. Nós fizemos em 13 horas. Tinha pista interditada, mandaram a gente ir para outra pista, a gente foi, a pista estava em construção, a gente voltou, o GPS mandava a gente voltar para lá, e deu tudo certo. Um anjo baixou e disse para a gente tudo que a gente tinha que fazer, e a gente fez, e a gente chegou aqui. Né? Os 3 sem dormir, porque nós viajamos a noite inteira. Então, chegamos calmos e em paz. E na hora que nós entramos em casa, Maria Helena desceu do carro para ver, porque a gente estava com aqueles suportes em cima do carro, né? Do bagageiro. Se passava no portão. E ela disse a Silvano, que ele estava no volante no momento, que passava. E na hora que a gente passou, tinha um galho da árvore do lado de dentro que rasgou todo o negócio. Tinham 2 estendais em cima e foram completamente empenados. Tem muita história, muita história. A gente desceu do carro e a gente deu risada de tudo que estava acontecendo. Mas a gente escolheu viver na harmonia e viver em paz. Né? É isso. Então, um outro passo que a gente dá nesse processo do despertar é quando a gente começa a buscar por significado e propósito. A gente deixa de valorizar muita coisa. Porque a gente tem um propósito maior que deixa de ser um propósito externo e passa a ser um propósito de inteireza interna, onde o seu ser é que lhe diz para onde ir, para onde caminhar e onde é que está o fluxo da energia para a gente seguir. Também, num próximo passo, a gente começa a desenvolver a intuição, porque todos somos intuitivos em maior ou menor escala, mas a gente não dá atenção à nossa intuição. Aí a gente começa a dar atenção à nossa intuição. Porque a gente começa a perceber aonde está a intuição. Aonde é a minha mente e aonde é a minha intuição.
A minha amiga disse que eu era maluca de viajar à noite. Como você vai pegar aquela estrada à noite? Vocês três sozinhos? Vocês três sozinhos. É ótima essa expressão. Aí eu disse, tudo que nós não estamos é sozinhos. E assim, tudo transcorreu da melhor forma possível. Quando a gente está expandindo, a gente assume a maior responsabilidade pessoal. Sim. Tudo que eu crio na minha vida é minha responsabilidade. E eu posso criar tudo que eu escolher. E assim como eu crio, eu descrio. Eu descrio tudo que eu criei. Quando eu me conheço, quando eu me empodero, eu começo a criar um novo na minha vida. Eu me empoderei aqui. Muito bem. A gente tem mais equilíbrio emocional. A gente passa a viver com mais harmonia. Os nossos relacionamentos se tornam mais autênticos e profundos. A gente deixa de ficar cobrando para um outro ser aquilo que a gente gostaria que ele fosse e permite que ele seja quem ele é. Nós desenvolvemos uma comunicação mais eficaz e assertiva. Nós trabalhamos com mais cooperativismo e colaboração. Esse, para mim, é um ponto muito importante da quinta dimensão, do planeta em regeneração. É onde a gente sai da competição. Eu não preciso mais competir com você, eu não preciso ser melhor do que você. Eu só preciso ser eu. E eu sendo eu já sou. E você é diferente de mim. Ah, mas fulano é melhor do que você. Em quê? Em que fulano é melhor? Toda vez que a gente faz uma comparação, a gente usa referências. Quando eu digo que uma caixa é pequena, a que caixa eu estou me referindo? Pequena, a caixa... A qual outra caixa? Não é verdade? É. Então, eu posso dizer que uma formiga é pequena. Se eu estiver comparando ela a um elefante ou a um cachorro, né? Mas se eu comparo ela a qualquer átomo ou molécula, ela é grande. O cachorro, por sua vez, é pequeno em relação ao elefante, mas ele é pequeno em relação à formiga. Então, quando a gente coloca que fulano é melhor ou pior, a gente tem uma referência que é um balizador que eu estou utilizando, que pode ser verdade para mim, mas que não é para o outro. Se nós olharmos as culturas todas, né, a gente vê que o que eu considero como sendo elegante na minha cultura, em outra cultura é totalmente diferente. Então é por isso que está certo, é por isso que está errado? É só diferente. Nós começamos a modificar a nossa forma de olhar. E com isso, a gente sai da competição. Se eu não faço juízo de valor, eu não estou competindo. A gente começa a se comportar com respeito pela diversidade, pelas diferenças e permitir que elas existam. Minha irmã sempre disse assim, o que seria do amarelo se todos gostassem do azul? Exato. Não é verdade? A gente vai fazer as opções cada dia mais conscientes pela inclusão e pela tolerância. Nós alargamos o nosso compromisso com a justiça social. E aí, como resultado de tudo isso, a gente está vendo maior longevidade e saúde. Sim. Qual era a longevidade da geração da minha mãe? Qual era a longevidade da geração dos meus avós? Né? A minha mãe, uma mulher aos 60 anos, era uma idosa. Uma mulher aposentada estava no fim da vida.
E hoje nós estamos leves e faceiras, vivendo a nossa realidade, né? Lindas e maravilhosas, com toda a saúde. Trabalhando, sendo útil, e o que mais interessa é que nós hoje, com a idade que temos, nós nos amamos muito mais do que nos amávamos quando eram jovens. A verdade é essa. Porque nós hoje temos paradigmas diferentes. Nós temos o balizador, como a Beth diz, diferente. A Yara de um ano atrás não é a metade do que a Yara é hoje. A Yara de um mês atrás não é a mesma da Yara hoje. Então, é todo dia, é como a gente vai usando um cinzel para poder modelar a pedra-sabão ali, a gente vai usando aquele cinzel e a gente vai moldando-nos a nós mesmos. Nós vamos nos burilando, né? Fazendo os nossos processos para que a gente se torne cada vez melhor. Porque nós resolvemos com essas escolhas, né? Então, esse ano de 2025, ele traz muitas perspectivas diferentes, digamos assim. Eu penso, Beth, que de acordo com o que você escolheu, principalmente em 2024 para trás, né? De acordo com o que você vivenciou, se você chegou aqui com um processo mais tranquilo, mais ameno, se você chegou com um autoconhecimento mais apurado, você vai conseguir passar por algumas energias com mais facilidades, porque vai haver não só essas entradas de energias lindas que estão aqui, de energias gamas, de energias fotônicas que estão incidindo nas mãos com grande força, já há alguns meses para cá, e cada dia mais essas coisas vão afunilando. Então, essas energias também, elas mexem não só com o planeta, não só com a natureza, com as placas tectônicas, com o todo, mas elas mexem também com a nossa psique. Elas mexem também conosco. Nós fazemos a somatização daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente age, das nossas ações. Nós somatizamos isso de que maneira? Então, 2025 vai trazer essas duas polaridades bem acentuadas. E aí, que eu quero trazer para vocês o seguinte: aonde vocês querem colocar o foco de vocês? Aonde que vocês querem colocar força? Porque aquilo que você pensa, que você fica ali formando uma nuvem em cima. Quando você está ali na dor, no sofrimento, na lamentação, no julgamento, isso vai formando formas, pensamentos. São nuvens que vêm aqui, que ficam ao nosso redor, nuvens cinzentas. E você, quanto mais lamenta, quanto mais você reclama, quanto mais isso. O universo não entende que você não quer ser mais triste. O universo entende que você está falando só a palavra triste. O universo entende quando você fala: eu sou feliz, eu sou abundante, eu sou próspera, eu sou luz, eu sou energia. Então, é isso que ele vai saber ler. Então, quanto mais você coloca força nas coisas que te levam para o patamar do seu quociente mais baixo, é aquilo que vocês vão ter mais. Então, é sempre aquela história, observador consciente, ligado o tempo todo aqui, ó.
O tempo todo nós olhando para nós mesmos. E quando a gente não conseguir olhar com clareza, não tem problema, peça ajuda, peça auxílio. Porque nem sempre a gente vai estar com clareza o tempo todo. Nem sempre a gente vai ter o discernimento o tempo todo. É por isso que existem amigos, é por isso que existem grupos, é por isso que existem os terapeutas, é por isso que nós trabalhamos, sabe? É isso, é porque quando a gente se une, a gente pratica essa unicidade. Beth disse aqui, do não julgamento, de viver mais como é que fala? Falhou a palavra aqui, quando você é solidário com o outro, me falhou a palavra aqui. Você vai atraindo isso para a sua vida. Então, 2025 traz essas energias muito exacerbadas. São energias de fechamento de ciclos, mas vocês querem mesmo fechar esses ciclos? Eles podem ser leves. Esses fechamentos podem ser leves ou podem não ser. São de acordo com o que vocês vão trazendo dentro daquilo que vocês já aprenderam lá atrás, que já vem trazendo e moldando esse cinzel, que já vem formatando essa nova perspectiva de vocês verem as coisas, esse que vai trazer a calma, a tranquilidade, ou não. Ou vai trazer turbulência, porque você está vibrando naquele nível de energia. Tudo é questão de vibração, pessoal. Nós somos seres bioenergéticos. Nós somos energia pura. Toda matéria é feita de energia. Toda matéria é feita de átomos que têm prótons, elétrons e nêutrons. A menor partícula de um átomo é quarks, que é energia pura. E ainda existe o bóson de Higgs, que é aquela energia que ele usa lá no CERN, aquele aparelho lá que eles chamam da força de Deus. Né? Então, se vocês imaginarem que nós somos formados por prótons, elétrons e nêutrons, e no fundo, quebrando, chegamos aos quarks, nós somos energia pura. E o que é energia? Como a energia trabalha, mesmo ela sendo bioenergética, você trabalha com a lei da atração, você trabalha em frequências, você vive em frequências, em hertz. É quando você escuta um rádio. Sabe aqueles rádios mais antigos? Hoje existe só os botãozinhos ali, os controles remoto, mas os rádios normais têm um botão que é chamado dial ou dial, conforme vocês queiram escutar. Esse dial, nós estamos comparando a nossa realidade como um rádio. Nós trabalhamos como frequências. Então, nós vibramos em frequências. Quando você mexe nesse botãozinho, o dial, você está procurando uma rádio, e quando você está fora da sintonia certa, não fica aquela chiadeira, certo? Então, você está com a sua sintonia, não está legal. Mas quando você encontra a frequência certa, que você chega naquela frequência, você escuta uma rádio mais limpa, mais fluida. E você consegue escutar uma boa música, um bom papo, ou uma palestra, seja lá o que for, e assim somos nós. É de acordo com o que nós vibramos. É de acordo com o que nós vivemos todos os dias. Então, serão fáceis esses fechamentos? Eu torço para que o meu seja. Porque eu estou trabalhando para que ele seja. Eu não estou só torcendo, eu estou trabalhando para que ele seja mais fácil. Mas é isso. Vocês são responsáveis por tudo, que criam e descriam, conforme isso. Nós criamos e descriamos a todo momento. Toda a nossa vida e toda a nossa realidade é moldada pelaquilo que nós
formatamos aqui, gente. A nossa mente, a nossa mente ainda, ela tem uma parte ainda egóica, que também não é de tanto ruim, porque o ego, ele nos auxiliou muito a nos defendermos, a aprendermos a viver, sobreviver, faz parte. É só não deixar que isso tenha polaridades gigantes. A gente precisa buscar o centramento, precisa buscar a sabedoria, precisa buscar o equilíbrio, para que a gente tenha discernimento suficiente e fazermos as escolhas inteligentes. E aí, assim, as nossas energias ficam mais fluidas e a gente pode, então, fazer escolhas sábias, né? E mesmo que nós não façamos essas escolhas sábias hoje, mas o fato de você entender que ela já não foi assertiva, você já tem condições de optar na próxima vez de fazer ela mais assertiva. Olha, eu fiz aquilo, não foi legal. Isso me trouxe essa e essa reação. Isso me trouxe essa e essa resposta. Então, é você sempre o observador consciente. Aquele segundo eu seu aqui, o tempo todo olhando e observando em onde eu estou colocando o meu foco, onde eu estou colocando a minha energia, aonde eu quero viver, o que eu estou gerando para o outro, o que eu estou levando para o meu meio onde eu vivo, o que eu estou sendo de contribuição. Isso. E então eu vou fazer uma pergunta para as pessoas que estão aqui. Desafio. Qual é o nosso maior desafio para 2025? Porque a gente está transformando o nosso DNA. A gente está desenvolvendo as nossas habilidades psíquicas. A gente tem maior sensibilidade dos campos energéticos. A gente está mudando a nossa estrutura cerebral. A gente tem muitas novas tecnologias. Vamos escrever ali. Nós estamos desenvolvendo a nossa consciência cósmica, expandindo o nosso entendimento de interconexão e começamos a entender que o novo patamar é viver na unidade. Nós estamos cada dia mais conectados e expandidos para dar o próximo passo evolutivo. Sim. E qual é o nosso maior desafio para a gente dar esse passo? Nós estivemos nos preparando todo esse tempo para fazer essa mudança, que será definitiva na nossa transformação. Alguém quer arriscar responder aí, moçada? Nós já estamos encerrando aqui, já estamos passando um pouquinho da hora, mas queremos... Eu vou passar um pouquinho da hora. Se arrisquem. Para desenvolver isso aí, a gente vai passar um pouquinho da hora. Tem medo de ser julgada, que não existe julgamento. Se não for, não tem problema, é tudo aprendizado. Cada um traz o seu ponto de vista, né? Imagina que nós estamos na reta final dessa fase. Nós vamos ter... Antes de você falar, posso dar um palpite? Não, eu só vou falar aqui uma coisinha, tipo assim, peraí que você vai dar o palpite. E que você já ia dar a resposta. Nós estamos há entre 25 e 50 anos para entrar definitivamente na regeneração, no planeta regenerado, na nova era. Totalmente. E nós já entramos. Na próxima etapa, porque depois virão outras etapas, né? Porque a gente começou falando lá no início da live que tudo é um processo, que nós estamos nesse processo já há bastante tempo. Sim. Depois virá uma outra etapa. Porque Kardec falou que nós estamos no mundo de provas e expiações, vamos para o de regeneração até chegarmos nos mundos felizes. Então a gente não vai direto para o mundos felizes, a gente vai para o planeta de regeneração, que é o planeta no qual nós todos estamos imbuídos em sermos mais de nós mesmos.
Mas para a gente chegar a esse ser que está regenerando-se, o que é que a gente precisa fazer? Qual é o nosso grande desafio? Agora sim, desceu o palpite. Eu acho, não sei o que você vai responder, porque eu sei que a sua resposta vai ser bem didática e bem mais longa. Eu acho que o desafio maior para todos nós é manter esse estado de observação constante. Porque não deixa de ser. Nós estaremos todo o tempo, como estamos agora, todo o tempo nós estamos passando, porque tudo é movimento. Eu entendo que tudo é movimento. A gente, por mais que a gente alcance um degrau, sempre tem mais um para subir, sempre tem mais um para subir. Então, é conseguir manter o equilíbrio dentro de todos esses processos. Para mim, eu creio que acho que o maior desafio está mais ligado a isso, você conseguir manter esse equilíbrio de passar por todas essas etapas e escolhendo sempre ser luz. Eu vou usar uma palavrinha um pouco diferente. E para mim, o maior desafio é a gente soltar. A gente soltar as coisas significa a gente soltar o materialismo. A gente soltar as pessoas que é sair da posse. Soltar as crenças, que é um convite para a gente sair da inconsciência e ir para a consciência. Soltar todos os conceitos que nos mantêm numa mente rígida. Soltar as referências, que significa a gente soltar o passado. Você ganhou de mim. Soltar as certezas. A gente não está competindo. Que é deixar de querer ter razão. Soltar as expectativas, que significa a gente sair do controle. Soltar o ego, para sair do egoísmo. E soltar a ilusão, que é soltar quem eu acho que eu sou. Porque só soltando isso tudo, né? Claro que gradativamente, a gente vai sair do velho para viver o novo. Sem soltar, a gente não vive o novo. E sem soltar, a gente não vai para a nova frequência. Nem se mantém na nova frequência. Então, eu chamo a atenção aqui para que a gente olhe para as nossas atitudes cotidianas, para a gente poder soltar as queixas e as lamentações, a gente soltar as dores e os sofrimentos, a gente soltar a vitimização, a gente soltar as práticas dos hábitos limitantes, a gente soltar o karma e escolher verdadeiramente o que se quer realizar para si e para o planeta. E aí vocês podem dizer assim: é muito difícil. E eu vou dizer para vocês, a gente precisa soltar o é difícil. Porque senão a gente não cria o novo. A gente não cria o diferente. A gente precisa criar o leve e o fácil na nossa vida. A gente precisa soltar o velho para poder viver o novo. Então, para mim, o grande desafio deste ano é um chamado para fechamento de ciclos. E fechamento de ciclos solicita a soltura de todo o velho. Nossa, com isso, meninos, vamos deixar uma reflexão muito grande para a semana de vocês.
como soltar. O que soltar? Buscando a leveza e a facilidade. O que soltar? Cada movimento. Isso. Mágico. Parabéns, mestre. Você deu um show. Você é minha eterna mestre. E, nossa, é um privilégio estar aqui, a gente conversar com você e trazer tanta sabedoria, tanta clareza. Eu gosto muito de trabalhar com você, Beth, e é um privilégio realmente, porque eu vejo que você tem um discernimento assim tão... Você é muito clara nas coisas que traz para a gente. Mas e eu percebo que isso é nato. Não é uma coisa que vem para contar historinha, é porque você vive realmente essas palavras que está. Você realmente fez como você diz, você tirou esse mês de férias e você realmente precisou de fazer essas análises e ver o que é que ainda falta, né? Muita coisa. Tá. Mas já caminhei muito. Aprender a soltar. É muito lindo, né, meninos? Pois é. E aqui a gente, então, vamos deixando vocês, agradecendo a oportunidade de estar aqui, de estarmos... Tendo outra oportunidade, eu conto outras historinhas dessas férias. Nós vamos contar as historinhas dessas férias. Meninos, boa noite. Uma linda semana de luz. Tchau. Beijo.